Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos falar um pouco sobre essa semana, sobre estatística, galera. O que é estatística, professor? Estatística é uma ciência que estuda o quê? Na verdade, ela pega informações, ela organiza e depois, aliada com probabilidade, ela é aplicada em diversas áreas, galerinha. Ou seja, é uma forma de organizar várias informações, vários dados. Mas para nós sabermos um pouco sobre estatística, vamos ver um exemplo. Olha só o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele analisa alguns dados, ele faz algumas coletas aqui do Brasil com a população brasileira e aí ele demonstra pra gente, ele aplica isso em alguns gráficos de forma com estatística. Um exemplo, taxa de crescimento populacional de alguns estados, tá ok, galerinha? Vamos lá, quantidade de pessoas que moram na zona rural, moram na zona urbana. Então o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é um órgão brasileiro que aplica muito o que a gente vai falar sobre isso hoje. Tá ok, galera? Então vamos lá. Primeiramente nós temos que entender o que, galerinha, para essa semana? Nós vamos estudar sobre média aritmética simples, vamos estudar um pouco sobre média aritmética ponderada, vamos estudar um pouco sobre moda e um pouco sobre mediana. Fala aí, galerinha, beleza com vocês? Tudo bem? Olha só, vamos falar um pouco sobre média aritmética simples. A média aritmética simples, ela é bem tranquilinha, galera. Basta a gente pegar, somar as notas e dividir pela quantidade que possui, quantidade que existe. Como assim, professor? Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos supor que um aluno tirou as notas 8, 7 e 9. E ele queria saber qual que é a média das notas dele. É uma média aritmética simples. Então, o que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que somar 8 mais 7 mais 9. Quanto que é, galerinha? 8 mais 7 mais 9? 24, galera. Este número, que é o 24, eu vou dividir pela quantidade de provas. Olha, uma prova, duas provas, três provas. Então eu tenho que dividir o número que eu encontrei, que é a nota total dele, dividido por 3, galera. Quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar que nota? 8. Quer dizer então o que, professor? Que a média aritmética simples entre as notas 8, 7 e 9 que um determinado aluno tirou é 8. Beleza, galerinha? Então a média aritmética simples é só a gente pegar o quê? Somar as notas e dividir pela quantidade de provas. Tranquilo aí, galera? Vamos lá para agora a próxima. Vamos falar então um pouco agora sobre a média aritmética ponderada. Vamos lá. Galerinha, ela é bem similar com a média aritmética simples. Porém, ela possui o diferencial chamado de peso, galerinha. Como assim, professor? Observa aqui o exemplo que o professor está passando para vocês. Olha lá. Determinado aluno tira nota 8 no primeiro semestre e nota 7 no segundo semestre. Galera, se a gente fosse calcular uma média aritmética simples, eu teria que, em primeiro lugar, fazer o quê? Somar 8 mais 7 e o resultado obtido dividir por 2 pelo primeiro e segundo semestre, tá ok? Então são 2 semestres, teria que dividir por 2. Isso é uma média aritmética simples. Já que agora nós temos a questão de ser ponderada, de ponderar, então na verdade eu tenho que atribuir um peso para cada semestre. Observa que no primeiro semestre eu coloquei aqui que vale 2, ou seja, ele vale menos, tá ok, galerinha? Então eu tenho que pegar a nota que eu tirei e multiplicar por 2, que é o peso dele. O segundo semestre eu vou atribuir também um peso para ele. Neste caso eu atribuí peso 3, ou seja, galerinha, eu vou falar que ele vale 3 vezes. Então, na verdade, o segundo semestre tem um peso maior que o do primeiro semestre. Isso causa uma diferenciação em cada semestre. Então, eu tenho que fazer o quê? 7 vezes 3. Vamos lá, galerinha? Vamos perceber a diferença entre as duas situações? Neste caso aqui, ó, a ponderada seria a seguinte maneira. 8 vezes 2, vou
colocar isso em parênteses, mais quanto, galerinha? 7 vezes 3, coloco em parênteses e vou dividir tudo por 5. Por que 5, professor? E não é por 2? Vou dividir 5 porque é a quantidade que eu multipliquei aqui. Repare que o peso do primeiro é 2 e o peso do segundo é 3. Então, no total, eu multipliquei por 5, galerinha. Então, vamos lá? 8 vezes 2 é quanto? 16, galera. Mais 7 vezes 3 vai dar 21. Tudo isso dividido por 5, meus queridos. Quanto que é, então? Vamos lá? Vamos lá, então, continuando ali, ó. 16 mais 21 dividido por 5. Eu tenho, então, que é 16 mais 21 é 37 dividido por 5. E 37 dividido por 5, galerinha, é 7,4. Beleza? Então, na média aritmética ponderada, eu tenho que a média dele será 7,4. Mas, professor, não é a mesma coisa? Vamos verificar se é a mesma coisa, galerinha? Então, ó, vou calcular como se fosse agora uma média aritmética simples da mesma situação, tá ok? Vamos ali ver, ó. Primeiro semestre, 8. Segundo semestre, 7. Então, vamos lá? Como que seria uma média aritmética simples? Seria 8 mais 7 dividido por 2, que são os 2 semestres, correto? Então, 8 mais 7, galerinha, é 15. 15 dividido por 2 é 7,5, galerinha. O que acontece então, galerinha? Eu obtive a nota 7,5. Repara comigo, 7,5 é diferente de 7,4. Então, quando eu tenho que cada semestre possui um peso, as notas acabam sendo diferentes quando eu calculo uma média aritmética simples e uma média aritmética ponderada, galera. Tranquilo então, meus queridos? Beleza, então. Vamos para a próxima agora, que vai ser moda. Vamos lá? Sobre moda, que é chamada de MO, galera. O que é moda, professor Léo? A moda, na verdade, é o número que mais se repete em uma sequência ou em um conjunto numérico. Como assim, professor? Repara comigo, esse conjunto numérico pode ser notas, pode ser qualquer coisa que você estiver analisando. Mas observa aqui no meu exemplo. Olha, eu tenho o número 7, 8, 10, 8, 6 e 9, ok? Vamos supor que fosse uma sequência de notas de vários alunos que eu tinha em minha sala, tá bem? O primeiro passo de tudo seria organizar eles de uma ordem crescente, galerinha. Observa ali, ó. Eu organizei em ordem crescente os números da minha sequência de cima. Então ficou quem? O 6, depois o 7, depois o 8, depois o 8 novamente. Porque ele está sendo repetido ali. Depois eu tenho o 9, depois eu tenho o 10. Galerinha, observa para mim que nesse meu conjunto numérico, dessa minha sequência, qual é o número que mais se repete? É o número 8. Então a moda, gente, galerinha, a moda vai ser 8. Por quê, professor? A moda será sempre o número que mais se repete na minha sequência. Professor, eu tenho uma pergunta. E se existisse dois números que mais se repetem? Um exemplo, se fosse o 8 e eu tivesse o 9 também. Então aí eu teria uma situação que poderia ser classificada como bimodais. Tá ok, galerinha? Possuem duas modas. Então MO seria 8 e 9. Tranquilo, galera? Um grande abraço a todos e vamos falar agora um pouquinho sobre mediana, que também é chamada de MD. Tá ok, galerinha? A mediana, na verdade, é o cálculo, ou seja, às vezes pode ser um número que já está encontrado no meio da sequência, e se for par, pode ser dois números, a média entre dois números que estão no meio. Como assim, professor? A mediana é algo que se encontra bem na metade da nossa sequência, galerinha. Vamos supor que exista a situação que eu tenho uma sequência ímpar. Como assim ímpar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números, galera.
Como que eu calculo então, professor? Primeiro passo, igual à moda, vamos organizar a nossa sequência de forma crescente. Vamos lá, galera. Ficou então quem? A sequência aqui de cima, ó. O 4, 5, 6, 7, 9, tá ok? Vamos fazer então o que? Encontrar a mediana, que se chama MD. A mediana da minha sequência, galerinha, é exatamente quem estiver no meio da sequência. Neste caso, vai ser o número 6. Quando é ímpar, ficou bem tranquilo, né, galerinha? Muito bem, professor. Agora, professor, e se minha sequência fosse par e eu não consigo encontrar quem está no meio? Vamos ver, então? Observa a sequência ali, ó. A sequência está bagunçada. Porém, qual que é o primeiro passo? Organizar de forma crescente. Vamos lá? 4, 5, 8, 9, 12, 16. Observa que quando eu for calcular ou for tentar encontrar a mediana, eu tenho dois números que estão exatamente na metade da sequência. O 8 e o 9, galerinha. Então, o que eu tenho que fazer, professor, para encontrar a mediana neste caso? A mediana, quando acontece que eu tenho uma sequência par, eu devo então de somar 8 mais 9 e encontrar uma média aritmética simples entre os dois. Então vamos lá? 8 mais 9, 17, galerinha, dividido por 2. Quanto que é 17 dividido por 2 mesmo, galera? 8,5, meus queridos. Então, ó, quando eu tenho uma sequência que for par, eu tenho que pegar os dois números que estão no meio e calcular uma média aritmética simples para poder encontrar a mediana. Tranquilo? Então a mediana pode apresentar para vocês dessas duas maneiras. Pode ser uma sequência ímpar, pode ser uma sequência par. Se for ímpar, é quem está exatamente no meio. E quem for par, eu tenho que pegar os dois números que estão no meio e fazer uma média aritmética simples para poder encontrar o valor da minha mediana, galerinha. Tranquilo então? Vamos agora para as atividades, galerinha. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.